Olá, boa noite. Estarei aqui apresentando o meu trabalho de teologia. Meu nome é Maísa da Silva Rodrigues, o tutor Arnaldo Oswaldo de Almeida Teles. Apresentação. Acadêmico Maísa da Silva Rodrigues, disciplina Estágio Supervisionado 1, área de concentração Educação Cristã, tema Ministério de Ensino Cristão dentro da Igreja. Justificativa. O Ministério de Ensino é uma parte fundamental na Igreja. A área do ensino não é somente dentro da escola, mas também na Igreja. A própria Bíblia nos ensina em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução em justiça, para que o homem de Deus seja completo, apto para toda boa obra. O ensino bíblico é essencial para a capacitação da Igreja, para a realização de suas atividades. Os objetivos, é entender o real valor e o impacto que o ensino bíblico pode trazer na vida dos cristãos. Também identificar a importância do ensino na Igreja, analisar o impacto do ensino bíblico na comunidade cristã e compreender que a palavra traz crescimento e conhecimento espiritual. Também observar que aqueles que atuam neste ministério assumem a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus de uma maneira que ilumine, oriente e encoraje os membros da igreja em sua jornada de fé. Fundamentação teórica. O Ministério de Ensino é uma parte fundamental na vida da Igreja. Ele envolve o ensino e aprendizado da Palavra de Deus, com o objetivo de nutrir o crescimento espiritual de seus membros e equipá-los para viver de acordo com os princípios bíblicos. Segundo Zabatiero, valoriza o ensino da Palavra na Igreja como meio de educação dos crentes, quando afirma que se deve trabalhar para que se torne presente a função educacional do culto, para que seu caráter pedagógico seja valorizado. Se não se fizer isto, ele questiona como pode haver uma educação transformadora na igreja. Como Cristo instruiu seus discípulos em Mateus 28, verso 19 e 20, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Metodologia. O estágio ele foi realizado de segunda a domingo. O enfoque maior desse estágio, que foi a parte prática, foi na escola dominical, o material utilizado na escola dominical foi a revista e o livro de apoio da CPAD e a Bíblia. O tema da revista é As Promessas de Deus. O estágio foi realizado na Igreja Assembleia de Deus, campo de Samambaia. E aí, nessa metodologia, tinha uns momentos que tirava de oração. Nós chegávamos e tinha ali um período de oração. E aí, logo após a oração, tinha a leitura da palavra, onde era escolhido uma pessoa para estar ali levando uma palavra e expondo aquela palavra para os ouvintes, para os membros que estavam ali presentes. Observação. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, campo de Samambaia, conhecida como IEVADEX. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, de 8 às 9 horas da manhã. Nesse horário é mais ou menos a oração, período de oração. Os cultos, segunda, terça, quarta, quinta e domingo. Geralmente inicia-se às 19 horas, com o período ali final até às 9h30. E a escola dominical de 9 às 11 horas. A igreja é localizada no bairro Samambaia Norte, na quadra 411. Essa é a congregação. A sede da igreja ela fica localizada na quadra 403, também de Samambaia Norte. O roteiro e os planos de aula. O estágio foi iniciado com a observação da ministração da palavra pelo dirigente que estava à frente.
O momento prático se deu na escola dominical, onde a base para o plano de aula foi a revista da CPAD, com o tema As Promessas de Deus. Então, o tema da revista, As Promessas de Deus, e dentro desse tema tinha subdivisões de outros temas, no qual a cada domingo foi escalado uma pessoa, e nessa escala eu estive encaixada para que eu pudesse estar ali levando um tema da revista e apresentando o material e o conteúdo para os alunos, né, para os membros da igreja. Os cultos de oração, né, teve um momento de observação e a prática, que foi a leitura da palavra. Nas segundas-feiras, participei de um curso de teologia disponibilizado pela instituição, no qual pagamos uma taxa pelo livro. Então, era um curso toda segunda-feira, né, no período da noite, no qual eles disponibilizam. E concluí o estágio com observação e também a prática, que era levar uma palavra para aqueles que se encontravam no culto. Vivência do estágio. A realização do estágio trouxe um impacto importante, pois vemos que as pessoas dentro da comunidade cristã não têm uma certa facilidade no conhecimento da palavra, né? Então, tem aquelas certas pessoas que elas podem ler ali a palavra, mas às vezes não conseguem compreender ou se aprofundar, né, em conhecer aquilo que ela leu. Os momentos na escola dominical foi importante, também pela participação de alguns membros que contribuiu para enriquecimento do conteúdo. Então, foi uma aula de participação, né, no qual também outros membros, né, aqueles que estavam ali presentes, puderam expressar a sua opinião e acrescentar mais ao conteúdo, né? E também esse momento prático foi importante pelo fato de que é preciso preparar um conteúdo para ser ministrado, para que a palavra venha a ser abordada de uma forma cativante e que chame a atenção dos alunos e membros.